Hello there! Meu nome é Thiago Moser, eu sou o diretor pedagógico do Inglês Sebrusa. Bem-vindos ao primeiro Vocabulando. Bom, neste bloco vamos trazer vários termos para enriquecer o seu vocabulário da língua inglesa. Hoje vamos começar com o phrasal verb run into. Vamos lá, o phrasal verb run into. Como esse é o nosso primeiro contato, e antes de aumentar o vocabulário nos próximos vídeos, vamos dar uma pequena revisão do que é um phrasal verb. Naturalmente é um tópico bem complexo, que aqui vamos abordar apenas de uma maneira superficial. Então vamos lá. De modo geral, nós podemos dizer que um phrasal verb é um verbo seguido de uma preposição. Então, verbos, você provavelmente já conhece vários, como por exemplo go, drive, arrive, be, travel, work, entre vários outros. E, como preposições, temos algumas que também provavelmente você já ouviu falar. About, through, off, out, in, above, at e assim por diante. Então nós temos várias combinações possíveis entre diferentes verbos e diferentes preposições. A essas duas partículas dá-se o nome de phrasal verb. Mas nem sempre quando nós temos um verbo seguido de uma preposição, nós temos um phrasal verb. Vamos ver o exemplo a seguir. I went to my friend's house. Então nós temos aqui o verbo went, que é o passado do verbo go, o verbo ir, e a preposição to, que nesse contexto significa para, num sentido de direção. Então nós temos eu fui para a casa do meu amigo ou da minha amiga. I went to my friend's house. Nesse caso, o verbo go, no seu passado went, e a preposição to, go to, não é um phrasal verb. Nós temos apenas o verbo, a ação mesmo do verbo ir, e a preposição. Ok, então quando temos um phrasal verb de fato? Vamos olhar o próximo exemplo. I went along with his white lies. Então nós temos de novo o verbo went, que é o passado de go, mas ele está seguindo não só da preposição along, mas também de uma outra preposição with. Essa é uma possibilidade também dos phrasal verbs, de nós termos o verbo e a preposição, seguido também de uma preposição. E nesse caso, ele é uma partícula só. São três elementos, nós temos o verbo mais as duas preposições, mas nós devemos considerar, tanto na interpretação de contexto, quanto também tradução e como ele é operado na frase, como uma coisa só. Eu não posso separar, por exemplo, o verbo went das preposições. Ali eu estou trabalhando realmente com um vocábulo, né, um termo, que é o phrasal verb, que é composto por essas três palavras, né, o verbo e as duas preposições. Então, I went along with his white lies. O que é went along with? No caso, o phrasal verb go along with. É quando você consente, você concorda, você permite que uma situação siga uma atitude e, por falta de ação ou porque você realmente pretende concordar, aquela situação, aquela circunstância prossegue. Nesse caso, white lie pode ser traduzido como uma mentirinha. Algo que realmente não tem uma intenção de causar mal, né? Lie sendo mentira, mas como nós temos, por exemplo, uma festa surpresa, em que você pode falar para o aniversariante que não vai acontecer nada à noite, quando na verdade vai. É uma mentira, mas na verdade em inglês isso é considerado um white lie. Então nós temos que o phrasal verb também pode ser substituído por um verbo. Nesse caso, nós poderíamos usar um único verbo, consent. I consented to his white lies. E manteríamos um sentido parecido. Assim como phrasal verbs podem ser substituídos por verbos tradicionais, nós temos também que vários verbos podem ser utilizados de uma maneira a expressar o mesmo contexto, mas com phrasal verb. Ok, então vamos ao phrasal verb deste vídeo. Run into. Bom, nós temos o verbo run, verbo correr, e a preposição into, que poderia significar para dentro ou na direção adentro, com a preposição in, significando interior. Então, se nós traduzirmos literalmente esse phrasal verb, seria correr para dentro.
Nós vamos enfrentar um pouco de dificuldade se usarmos essas traduções. Vamos ver aqui dois exemplos. The dogs ran into the door. Se nós traduzirmos literalmente, os cachorros correram para dentro da porta. Ok, depende da situação. Mas no segundo exemplo, we ran into Lindsay at the grocery store. Nós corremos para dentro da Lindsay, uma pessoa dentro da mercearia, ou na mercearia. Então, como interpretar, como traduzir essas duas partículas, run into, em apenas um significado? É importante nós prestarmos atenção que os phrasal verbs normalmente têm dois significados básicos, um literal e um idiomático. Nem todos os phrasal verbs possuem as duas variantes, mas em sua grande maioria nós temos a versão literal, que, como o próprio nome diz, é realmente bem associável ao verbo e à preposição no seu sentido original, e o idiomático, que nós temos que interpretar como não sendo literal. Realmente é formada uma expressão, juntando o verbo e a preposição. Então, nós temos aqui o phrasal verb run into, o seu passado ran, mas na primeira situação, the dogs ran into the door, seria uma situação mais ou menos assim. Já o segundo exemplo, we ran into Lindsay at the grocery store, já seria uma situação mais ou menos assim. It's just Lindsay. I mean, why doesn't she get a job? What does she do all day? Bom, como podemos ver, temos o mesmo phrasal verb, run into, expressando duas situações bem diferentes. Nesse caso, o primeiro exemplo, literal, pode ser definido como to collide ou to crash. Realmente é colidir, é bater, é ter um impacto, né? Como foi o exemplo dado. Já na segunda opção, is to meet someone by chance when you are not expecting to. Encontrar alguém ao acaso, sem que você está planejando, esperando que isso aconteça. É quando você topa com uma pessoa, esbarra com uma pessoa que normalmente você já conhece, e esse contato não é esperado. E ele pode ser uma surpresa boa, pode ser uma situação agradável, ou pode ser uma situação constrangedora, entre outros exemplos. Um outro exemplo que nós podemos citar, I ran into trouble when I lost my job. Nós temos aqui, eu enfrentei, passei dificuldades, tive problemas quando perdi o meu trabalho. Nesse caso, então, run into, a definição, to experience a difficult or challenging situation. Então, é quando nós passamos por uma situação difícil, desafiadora. E um outro exemplo ainda que nós podemos citar, we ran into a storm on our way here. Nesse caso, nós passamos, enfrentamos uma tempestade quando estávamos vindo para cá, no nosso caminho para cá. Então, run into nesse caso, to enter an area of bad weather while traveling. É realmente entrar em uma área de clima ruim, clima no sentido de condições meteorológicas, enquanto viajando. Então você está de carro ou com outro meio de transporte e você passa, cruza, enfrenta uma área de tempestade. Então veja que o phrasal verb run into tem essas definições e ainda possui mais algumas. E isso é uma particularidade muito interessante dos phrasal verbs, que, desnecessário dizer, torna-os muito complexos. Tanto na sua estrutura gramatical, nós temos que considerar alguns phrasal verbs que podem ser separados ou não, dependendo se ele é transitivo ou intransitivo. Isso gera também outras interpretações. Mas nesse vídeo, por enquanto, vamos tratar de uma maneira mais superficial. Espero ter ajudado a acrescentar mais uma expressão, um vocábulo novo no seu vocabulário. Acompanhe a Sebrusa nas redes sociais, especialmente esse bloco, que vamos continuar com mais phrasal verbs, outros verbos e expressões para expandir e enriquecer o seu vocabulário na língua inglesa. Until next time.